Bom dia a todos. Peço desculpa por interromper o vosso pequeno almoço. Sejam, antes de mais, bem-vindos a mais esta iniciativa da APDC, que hoje organizamos em parceria com o Egon Zehnder. Queria agradecer aqui ao Paulo Simões, que foi o grande obreiro desta iniciativa, quer pelo lado da Egon Zehnder, quer pelo lado da APDC, este seu duplo papel. Nós, neste Executive Breakfast, vamos tentar refletir um bocadinho sobre o investimento português no Brasil e, sobretudo, sobre as oportunidades, mas também as dificuldades de endereçar este mercado e o que as nossas empresas enfrentam neste mercado. Não vale a pena repetir, enfim, o discurso pessimista. Todos sabemos que Portugal atravessa uma conjuntura de enormes dificuldades e que o tema da dinamização das exportações, da internacionalização, são temas cada vez mais vitais para podermos perspectivar o relançamento da economia portuguesa. Felizmente há alguns bons indicadores relativos ao ano passado, alguns mais recentes, no que toca às exportações. 2011, as exportações portuguesas tiveram um comportamento, diria, robusto, melhor ainda do que o melhor ano que dizia respeito a 2008, com um crescimento de 15,2% em termos nominais. É um claro indicador de que as nossas empresas são dinâmicas, que temos produtos e serviços que são reconhecidos, que são valorizados no exterior. Sabemos também, porque as estatísticas têm sempre duas faces, que a crise na zona euro tem travado abruptamente as exportações portuguesas para o espaço europeu. E o espaço europeu é ainda responsável por cerca de 74%, 75% das nossas exportações totais e, portanto, é o nosso principal parceiro comercial, visto como agregado. Isso obriga-nos, obviamente, a olhar para outros mercados que possam tornar a economia portuguesa menos dependente da Europa e, desse ponto de vista, o Brasil assume-se como uma das opções óbvias, é um dos mercados naturais para investir, é um dos principais motores do desenvolvimento económico no mundo, é um mercado de enormes oportunidades, é um mercado que tem, aliás, sido um destino obrigatório de quase todas as empresas portuguesas que apostam numa estratégia de internacionalização. Felizmente, os nossos empresários têm conseguido impor-se no mercado brasileiro pela sua capacidade, pela sua resiliência, pela qualidade da sua oferta, em vários setores, também no nosso, no setor das TIC e dos New Media. Não estamos só a falar de grandes empresas, como a PT, a EDP, a Sonai, a Simpor. Estamos a falar também de muitas PMEs que têm apostado no mercado brasileiro, felizmente com sucesso. E, portanto, este tema é particularmente, julgo, atual, candente, e sendo este um objetivo, diria, nacional, o da intensificação das relações entre Portugal e o Brasil, importa perceber melhor as especificidades daquele país, perceber que, sobretudo nesta área da gestão do talento, há dificuldades inerentes a qualquer mercado, todos os processos de internacionalização têm especificidades, é isso que vamos tentar um bocadinho perceber hoje. No Brasil, como em qualquer outro mercado, há particularidades, há resistências, há obstáculos, que é preciso, digo eu, perceber, analisar, ultrapassar, e, portanto, é isso que vamos tentar fazer hoje. Vamos tentar conseguir aqui, fundamentalmente, uma partilha de conhecimento, um aprofundamento de conhecimentos que permitam a todos vós que olham para o Brasil como um mercado de um potencial, perceber melhor os constrangimentos que defrontam e a forma de os ultrapassar. Nós, para isso, vamos contar com a experiência do João Aquino de Sousa. Julgo que muitos de vós o conhecerão. O João assumiu, como sabem, no final da década de 80, a liderança do escritório brasileiro da Egon Zehnder, dirigiu durante 17 anos toda a sua expansão, todo o processo de consolidação do escritório,
Vamos contar também com o know-how e com a experiência vivida de um conjunto de notáveis gestores e empresários portugueses, com quem, com certeza, vamos poder aprender muita coisa. Enfim, eu reitero os meus agradecimentos pela vossa presença e daria desde já início ao trabalho. Estamos aqui para os ouvir. Primeiro ao João, que nos vai fazer uma exposição, e depois ao debate, e haverá no fim lugar para 2, 3 perguntas. Muito obrigado. Fazer um teste, se isso funciona, todo mundo me ouve, penso. Bom dia a todos. Para vocês, talvez não seja uma coisa assim de se sentir. Para mim, como brasileiro, estar nesse sítio, né? Está aqui o Jerônimos, está ali o monumento do descobrimento, e para vocês é uma coisa de todo dia. Para mim não é. Isso é especial. Obrigado por estarem aqui hoje. Como foi dito aqui, temos aí temas importantes, complicados, complexos a tratar nesse nosso mundo hoje, que está um pouco de ponta cabeça, não? Quando os mercados, as economias desenvolvidas, travadas, estagnação econômica, recessão, e as economias emergentes, ao contrário, criando emprego, provocando um crescimento do rendimento das pessoas, criando condições de consumo acelerado, portanto, atraindo a atenção dos empresários. Claro, por definição, são emergentes, não estão prontas, e aí vem um montão de riscos, não é? Mas, sem dúvida, o risco sempre foi algo na vida do empresário. Então, onde há risco, há também a possibilidade de retorno. Não só para aqueles que estão de fora e que têm balanços saudáveis, estruturas de capital equilibradas, que, portanto, podem comandar investimentos e vão procurar essas áreas onde esses investimentos podem trazer maior retorno, como também para aqueles locais que lá estão, não é? Já dentro da oportunidade, e por isso mesmo talvez mais conscientes e em paz com o risco que lá existe. Esse risco, na minha visão, tem 4 dimensões importantes. É claro que pode ter muitas outras, a começar pelo risco político. Se bem que eu começo pelo que me preocupa menos ali, até do ponto de vista relativo, não sei quanto que o risco político na Europa, daqui a pouco, pode passar a nos preocupar um pouco mais. A seguir, vem o risco representado pelo fato de que, de novo, emergentes, portanto, as suas instituições não estão completamente desenvolvidas. Terceiro, a segurança jurídica não é tão segura. Existem questões, vários dos senhores que têm lá investimentos, empreendimentos, percebem que existe um ambiente onde a segurança jurídica não é aquela que gostaríamos de encontrar normalmente. Não vamos, claro, falar da outra segurança pessoal, etc., porque aquilo é uma outra história. Gente, o risco, que é um pouco do nosso tema aqui hoje, né? Não estou aqui a falar de política nem de economia, que não sou competente nas áreas, nem sou ingente, mas tenho passado 26 anos a lidar com isso, então aprendi um pouquinho disso. Gente, é um risco extremado nessas mercadorias emergentes, é claro, e também, como os senhores já devem ter percebido, se lá tem estado a desenvolver negócios. Tanto no sentido de que não existe qualidade de gente para gestão na quantidade que se precisa,
quanto no sentido da real motivação e a mobilização da motivação dessas pessoas ao redor dos seus objetivos. E, claro, riscos, por definição, estão colocados, alguns a gente consegue vencer, outros a gente precisa conhecer, precisa entender por que eles estão aí. E talvez é um pouco do propósito meu aqui para provocar uma discussão que podemos ter depois. Eu queria passar por 3 pedaços aqui. O primeiro, trazer um pouco mais do contexto dessa coisa da demanda por executivo no Brasil, no que ela excede a oferta lá existente. Um pouco o que traz isso, que é mais ou menos óbvio, mas queria só organizar o pensamento ali. Num segundo ponto, queria compartilhar com vocês um pouco do que eu vejo das motivações que estão a passar dentro das pessoas executivas que ali estão naquele mercado. E, por fim, sugerir 4, 5 abordagens de talvez como lidar com esse risco, conhecido esse processo, que talvez possa nos dar não a capacidade de vencer esse risco, mas de entendê-lo e lidar com ele de forma mais confortável e talvez dar um pouco mais de previsibilidade naquilo que fazemos lá com respeito a gente. Mas queria fazer um pequeno desvio à economia antes disso outra vez. Isso é um quadro da evolução do Produto Interno Bruto brasileiro desde o ano 2000. Por que eu mostro esse quadro? Eu queria desmistificar um pouco na largada essa coisa do Brasil ser o país do crescimento brutal, fantástico e tal. Não é? Não é. O Brasil não é uma China, o Brasil não é uma Índia. Se vocês forem passar um olho nisso e dizer que uma medida central aqui, talvez a gente estivesse muito mais aos 3% do que as taxas que se propagam por aí. Não é? Portanto, não é aquela economia do grande crescimento. Há vários países na América Latina mesmo com taxas de crescimento consistentemente mais elevadas do que isso. Olha-se para um Peru, olha-se para um Chile, coisas assim. A própria Argentina tem crescido a taxas substancialmente, consistentemente mais elevadas. E há uma volatilidade bárbara, que também acrescenta aquela nossa componente do risco, e nós vamos voltar a tocar no tema. São óbvios, mas só para repassar, não é? Os fatores principais de criar essa demanda por gente no Brasil. Como mostrei aquele quadro anterior, que não é a economia chinesa nem indiana ali. Por outro lado, tem um tamanho de mercado que, de fato, provoca uma atenção especial do investidor estrangeiro. Além disso, se formos falar nessas outras economias emergentes todas, talvez seja razoável dizer que o Brasil pode ser um bicho esquisito, mas um pouco menos esquisito do que os outros. É um pouco mais ocidentalizado, talvez um pouco menos difícil de se chegar e de se entender, não é? Acredito que alguns dos senhores tenham experiências aí pela África e pelo Oriente e talvez possam concordar comigo. Talvez aqui, ainda que não seja aquele crescimento todo de economia, mas o tamanho e o fato de ser algo mais próximo das civilizações europeias é um pouco mais natural que se chegue aí. Talvez menos conhecido dos senhores. É importante trazer esse terceiro ponto. Não podemos pensar que o déficit de executivos no Brasil hoje vem só em função
dessa procura pelo investidor externo. Existe uma forte pressão interna também na procura pelo talento executivo. Nós temos duas componentes aí. Uma é o fato de que empresas brasileiras estão a se internacionalizar a partir aí do ano 2000 de forma bastante intensa, não é? Exemplos como uma Vale, que hoje tem uma presença no mundo inteiro e é a maior mineradora de ferro no mundo, está em toda parte. Temos exemplos como uma siderúrgica Gerdau, que hoje é um dos maiores fabricantes de aços não planos no mundo, que tem hoje mais de metade dos seus ativos e das suas vendas feitas fora do Brasil, e por aí vai. Os Votorantins, os Camargo Correias e um monte de gente, o Banco Itaú, essa coisa toda é um momento de internacionalização de empresas brasileiras importante. Claro, à medida que vem cá para fora, executivos vêm. Então, cria déficit lá, não é? E os que vêm para cá precisam ser cobertos lá. Então, essa pressão interna agrega à pressão externa. Ponto menos conhecido, a política pública de incentivo à formação de grandes grupos nacionais. Isso é uma coisa que está aí a acontecer, que tem um impacto tremendo. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo, que tem aí uma quantidade imensa de recursos a investir, e que é da gestão da administração federal, tem feito investimentos enormes, seja no formato de capital de risco, seja no formato mesmo de empréstimos a taxas de juros altamente favorecidas, para impulsionar a construção de grandes grupos nacionais, que aí ficam ou que aí também vão fora ao mundo, né? Temos alguns exemplos. Um frigorífico JBS, que hoje está no mundo inteiro, o Marfrig. Temos a combinação da antiga Sadia e da antiga Perdigão, que hoje fazem uma companhia chamada Brasil Foods, que em tamanho de vendas anuais só fica atrás de uma Nestlé, em termos de companhia de bens de consumo processado. Portanto, outra vez, é mais um elemento importante de demanda a ocorrer aí. E, por fim, não menos importante, pelo efeito de capilaridade que isso tem, as empresas familiares brasileiras continuam rapidamente a se profissionalizar para poder também fazer maior proveito desse momento e dessa oportunidade. Claro que isso cria isso que vocês todos conhecem, que é um déficit aí provocado por uma demanda que a oferta não conseguiu ainda acompanhar e cobrir esse gap. Isso aqui é um pouco busy, a gente não precisa perder tanto tempo aqui, mas na base, aqui no nível que eu chamo de nível de entrada no mercado de trabalho, que são a gente aí saindo da universidade. Aqui temos um superávit. Ainda é razoavelmente fácil você ter no entry level dentro da empresa gente a trazer, gente recém-saída da universidade, onde você vai acolher, vai formar, vai desenvolver. A partir daí, no entanto, já na média gestão, nós começamos a perceber um déficit. Aqui ainda as expectativas de remuneração não são tão elevadas quanto mais acima, tem uma oferta ainda razoável, mas já não há competência linguística suficiente, já não há um nível de sofisticação que possa estar envolvido em operações internacionais, multiculturais, que exigem alguma flexibilidade e adaptabilidade cultural.
E quando vamos ao topo da pirâmide, aí claramente é onde está a nossa maior questão, né? Tem uma lacuna enorme de talento aqui. Se vamos a nível de liderança regional, ainda que muito se tenha convertido no processo de levar as lideranças regionais de América Latina para o Brasil, ainda também aí existe um déficit de demanda, de oferta importante. Aqui um pouco da história do copo meio vazio e do copo meio cheio, não é? Tem muita gente a procurar profissionais, então, dentro desse quadro, tanto o empresário estrangeiro quanto o brasileiro. Mas, olha, francamente, tem muitos poucos que o fazem com foco e cuidado. Isso é uma oportunidade no sentido de que, com um pouco de foco e cuidado, o alcance, mas também a escolha certa desses profissionais é bastante possível, até porque tem gente fazendo a coisa de forma errada e desperdiçando esforços e recursos. Tem níveis elevadíssimos de remuneração dentro desse mercado, todo mundo que a gente conversa, desde o nível médio até o topo, os salários são absurdos, essa coisa toda. Mas, olha, no topo, a qualidade dos executivos lá, na nossa experiência, é de primeira linha. Poucos exemplos, mas exemplos notáveis, por exemplo, aí o caso de um Nicandro Durante, que hoje é o Global CEO da British American Tobacco, que cresceu dentro da estrutura no Brasil. Um Antônio Quintela, que hoje é o head para as Américas do Investment Banking do Credit Suisse, baseado em Nova York. Um Carlos Brito, que é o CEO da InBev Anheuser-Busch e toda a sua equipe. Então, tem de fato no topo, o fato é que essa gente é muito experiente, é muito bem desenvolvida. Eles foram formados num contexto competitivo muito estressante e aí cresceram as suas competências de forma acelerada e consistente. Um ponto importante aqui, que eu não sei se todos realizam, o Brasil tem 26 anos de democracia, ou 27, coisa assim. Até ali, durante a ditadura militar, todo aquele tempo, a coisa estava na mão do Estado. O Estado tinha a propriedade dos negócios e o Estado fazia a gestão desses negócios. Não existia em nada um ambiente competitivo. Era tudo muito regulado, totalmente regulado, tudo na mão do Estado. Apenas nos últimos 26, 27 anos isso passou a ganhar uma dinâmica de setor privado e as pessoas começaram a se desenvolver aí dentro. Nós estamos efetivamente a falar do que eu chamo da segunda geração de executivos no Brasil. A primeira geração foi aquela que pegou a passagem do domínio público para a criação dos momentos do setor privado, e essa é a segunda geração que já talvez não conheceu o momento da ditadura militar e que já entrou dentro desse mercado privatizado. Alguns de vocês, principalmente aqueles que estão ligados às telecomunicações, lembram os episódios das privatizações aí, nomeados da década de 90, essa coisa toda. Olha, estamos a falar, portanto, de uma segunda geração, e a gente que está hoje aí aos seus 35, 45 anos, que é a primeira geração a chegar nessa coisa privada. E é uma geração que tem pressa, é uma geração que tem pressa de se fazer realizar, tanto profissionalmente quanto financeiramente. A questão financeira no Brasil é uma coisa importante, como em todo lugar, mas tem algumas nuances aqui que é preciso perceber. Primeiro, não há segurança social. Você precisa comprar a sua saúde e você precisa comprar a sua reforma.
não há educação pública. Você precisa comprar a sua educação e a educação dos seus filhos. Não há segurança pública. Você precisa comprar o seu carro blindado e o carro blindado dos seus guarda-costas e por aí vai. Um pouco anedota, mas o contexto é esse. E existe uma demanda por recursos aí muito forte que não é de toda conhecida no mundo mais estabilizado e construído. Não é? E outra coisa, não há old money no Brasil. As pessoas não herdam, não tem riqueza passada, não tem de onde vir. Então, cada um está ali a tentar conquistar o seu espaço e com pressa. É claro que isso provoca uma expectativa de remuneração muito forte e uma remuneração principalmente criada aí na sua componente variável. Mas também acho que aí há um lado positivo. Isso, de fato, instala uma cultura meritocrática muito forte, onde as pessoas estão a correr atrás do alcance e da ultrapassagem dos resultados, porque as suas remunerações estão diretamente associadas com o que conseguem fazer de resultados para o seu empregador. Acho que isso é um elemento que pode ser visto como algo positivo e conveniente para o empregador. Também porque você pode carregar custos fixos mais limitados, aí representados pelo salário efetivo, base, e ter o resto da compensação alinhada com, de fato, o alcance dos resultados provocados por esse executivo. Claro, todo mundo reclama, as pessoas não param, as pessoas saem a qualquer oferta, enfim, uma rotatividade enorme. É verdade. E essa rotatividade nos níveis mais baixos é muito mais elevada do que nos níveis mais altos. À medida que sobe na pirâmide, essa coisa ganha uma tendência de acalmar. Mas enquanto está aí a níveis médios, isso é muito sério. Por outro lado, olhando do ponto de vista do empresário estrangeiro, também acho que é válido colocar o ponto de que, tá bem, isso é um problema aí, mas talvez é um problema não tão grande quanto em outros BRICS ou em outros países emergentes, mesmo fora dos BRICS, né? Não sei quem tem investimentos aí na China, na Índia, na África e coisas assim. Mas existia uma matéria do Economist aí há uns 6 meses atrás, aí por volta de setembro, outubro, que abordava o fato e trazia aí demonstravelmente uma constatação nessa natureza exatamente do turnover. E como disse no início, eu não tenho as respostas, eu tenho aqui algumas sugestões e isso pode ficar um pouco para o nosso debate a seguir. Nós notamos que quanto maior a companhia que lá chega a investir, quanto maior o grupo, claro, mais difícil é para ele deixar de lado as suas políticas corporativas e poder tratar de implantar uma política própria, específica, alinhada com aquele objetivo de entrar e ganhar presença no mercado brasileiro. Aqueles grandes grupos que chegam lá e que não conseguem, por inércia ou por toda uma outra componente organizacional, alinhar a sua política de remuneração e retenção com o seu objetivo estratégico, de ali entrar e ganhar espaço, isso não vai bem, isso não avança. E a resposta que a gente percebe nessa situação, e é uma solução válida, é para ir, então, ao invés de recrutar e tentar reter localmente, manda-se para aí os expatriados. E não é verdade que o expatriado não pode ir lá funcionar bem. Funciona, temos exemplos. Procter & Gamble do Brasil hoje, que é um negócio enorme, é dirigido por um turco.
A Unilever no Brasil, que é um negócio enorme, é dirigido por um holandês, e aí vai. Não é? De novo, essa questão da escolha dos candidatos. Eu pus candidatos entre aspas porque eu creio que eles podem ser internos ou podem ser externos. Essa questão da nomeação e da avaliação objetiva é importante. Eu não estou cá a querer vender o serviço da Egon Zehnder, mas vocês podem e devem fazer isso internamente com cuidado. Nós notamos naquele mercado que muita empresa a chegar logo contrata alguém por recomendação de alguém e não foram feitas as referências, não foram feitas os controles de competência, essa coisa toda, o que muitas vezes provoca contratações aí absolutamente inadequadas. Sem falar também no ponto das promoções precoces, né? Um fenômeno que é provocado por esse déficit de oferta é a antecipação na promoção das pessoas. As pessoas acabam sendo promovidas a uma posição maior antes de estarem totalmente prontas, porque não há outro. Né? Isso também acaba a levar para consequências aí negativas. Muitas vezes vemos, e mais do que gostávamos de ver, o empresário estrangeiro fazer uma contratação local. A subsidiária brasileira está, portanto, sob a direção de um local, mas ele não tem empowerment, ele não tem uma clareza de mandato no que vai executar e fica preso às políticas e preso às consultas e aquela coisa não evolui. Isso absolutamente desmotiva as pessoas e aumenta aquela propensão à rotação. Claro que o desenvolvimento de gente dentro da própria casa é uma coisa crítica em toda circunstância, mas nessa maior ainda. Quer dizer, se temos aí um gap enorme entre a demanda e a oferta de profissionais, temos todos que fazer um esforço aí muito maior, muito mais sério no desenvolvimento da nossa gente dentro da casa. Isso através de avaliações sistemáticas de desempenho, isso dentro de um planejamento de sucessão, desenvolvimento de competências, dentro daquela cultura meritocrática que lá está. As pessoas querem ser avaliadas, as pessoas querem ser confrontadas com seus objetivos e o alcance ou não deles. E elas querem ter a oportunidade de desenvolvimento. É uma questão que, ao mesmo tempo, se você faz isso estruturadamente dentro de casa, você cria os seus quadros, ao mesmo tempo é um elemento de retenção daqueles que lá estão já em posições importantes. O quinto ponto, eu me refiro a ele como o mais importante dentro disso tudo. E ele talvez é mais importante ainda na chegada àquela economia de um empresário estrangeiro. Já que tem esse gap entre demanda e oferta, e já que tem essa pressa nessa geração de executivos, como colocamos, a capacidade desses executivos enxergarem no seu projeto uma alta probabilidade de sucesso é enormemente determinante da sua capacidade de atraí-lo e de retê-lo. Eu tentei alinhar aqui alguns drivers de mostrar o que mostra, o que para o executivo brasileiro vai dizer se o seu plano e o seu propósito aí traz uma segurança ou uma boa chance de você ser bem-sucedido na empreitada e se juntar a ele como executivo. Olha, dentro desse ambiente que estamos falando de imensa competição, e aqui não falamos só de competição por talento, mas competição dentro dessa economia, todo mundo está lá, sabe que cada vez que você vai fazer uma proposta, tem 30 outros fazendo uma proposta para o mesmo cliente, é uma coisa extremamente competitiva. Alta volatilidade, eu mostrei o
o quadro do PIB para mostrar um pouco da volatilidade, mas essa volatilidade está dentro do micro-organismo aí do Brasil a todo momento. As leis mudam, os processos econômicos mudam, é uma volatilidade enorme. E tamanho, olha, bem ou mal estamos a falar da economia que está aí, provavelmente, no momento que falamos, a sexta maior do mundo, com 2,3, como é que vocês dizem? Vocês não dizem trilhões, é 1.000 bilhões, não é? 2,3 mil bilhões de dólares do PIB do ano passado, contra 2,5 do Reino Unido, portanto, provavelmente esse ano o Brasil é a sexta maior economia do mundo. Tamanho importa. A menos que você esteja numa coisa muito nicho e que você vai perseguir isso com foco naquele nicho, é muito difícil chegar aí numa dimensão assim modesta, humilde, porque tudo é grande e toda a competição que vai enfrentar é de gente grande. Algumas possíveis respostas aqui. Olha, é preciso muita dedicação, muita atenção, muita dedicação. A coisa da multinacional que estabelece a subsidiária como uma coisa aí, mais uma, não vai bem. Porque, de novo, o tamanho, a volatilidade, essa coisa toda, demanda dedicação, demanda dar importância àquilo de forma diferenciada. Precisa ter esse envolvimento. Não pode ser uma vontade de ter uma coisinha lá, porque lá tem oportunidades e tal, e você vai ser percebido como algo dessa natureza, e o executivo que vai se juntar a você vai se sentir assim meio periférico e não central. Muito trabalho. Quem tem estado lá com negócios percebe essa geração que eu digo que tem pressa é uma geração que costumeiramente trabalha 12 horas por dia. Então, se você não estiver envolvido nesse mesmo ritmo, não vai ter uma chance muito grande de sucesso. E é preciso ter a gente certa. E aí temos, não é, se você for pensar em alguns exemplos de gente que chegou lá e conseguiu com sucesso e gente que não conseguiu sucesso, muitas vezes essas coisas estão alinhadas, não é? Eu quero dar um exemplo só para encerrar a minha parte, que já passo dos meus 30 minutos, que é um exemplo extremado disso aqui. Um exemplo extremado do lado que eu acho que é buscando atender essas respostas. Alguém já ouviu falar num grande private equity espanhol chamado Mercapital? É um vizinho de vocês aqui, é o maior fundo de private equity na Espanha. Existe aí há mais de 30 anos, muito bem sucedido, vários fundos capitalizados, investidos, saídos, etc. E tal. Por definição, só podem investir, até agora, até o último fundo captado, só podem investir em empresas na Península Ibérica. Não podem investir fora daí. A direção desse fundo começou a perceber há um par de anos que não tinha muito mais oportunidade de investimento que fazia sentido por aqui. E começaram a buscar a forma de como ir acessar um Brasil, América Latina, coisa dessa natureza. E a forma encontrada foi tá bom, o fundo em si não pode investir numa empresa pequena, média no Brasil, ou na Colômbia, ou o que for. Mas a empresa investida aqui pode ir lá investir e daí, então, buscar o seu crescimento e a sua expansão. Um senhor chamado Javier Loizaga, que é o CEO e chairman desse fundo, pegou a família, a mulher, os 2 filhos, mudou-se para São Paulo, sentou-se lá, trabalha 14 horas por dia lá, montou uma equipe lá, gente da melhor qualidade, claramente nós ajudamos a encontrar essa gente. E estão fazendo um grande sucesso da entrada e da presença deles lá. Eu acho que já passei do meu tempo aqui, eu acho que era um pouco
do que eu queria trazer aqui nessa discussão e podemos passar à fase seguinte. Passamos para o outro. Ora, muito bom dia. Está a funcionar, está. Muito bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, João, por uma apresentação fantástica que nos vai dar aqui muito para discutir. E obrigado também aos 3 convidados que acederam ao convite conjunto da APDC e da Egon Zehnder para estarem aqui connosco hoje, esta manhã, e discutirem este assunto. Eu vou começar por apresentar cada um dos nossos 3 convidados e depois fazer algumas perguntas antes depois de passar também a palavra à audiência. Antes disso, o meu nome é Paulo Simões, sou um dos partners da Egon Zehnder e também membro daquilo que se chama o Comissário do Talento da direção da APDC. E é um prazer estar aqui convosco hoje. Então, as 3 pessoas que temos aqui para comentar estes temas são, respectivamente, aqui à minha direita, o Alcino Lavrador. O Alcino Lavrador é o Presidente Executivo da PT Inovação, desde março de 2008. Tem ocupado um conjunto de cargos executivos na Portugal Telecom, desde há vários anos esta parte, e esteve como Diretor Executivo da Portugal Telecom no Brasil de 2003 a 2006. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de Coimbra. Depois, à direita, temos o Francisco Cari. O Francisco Cari é Vice-Presidente do Executivo do Banco Espírito Santo de Investimentos, onde coordena um conjunto de áreas. Foi eleito para o Conselho de Administração do BSI em 98. Esteve no Brasil no período de 2000 a 2002, onde foi o Diretor-Presidente do BSI no Brasil. E, no âmbito das suas várias responsabilidades, é administrador de uma série de empresas no Brasil, em Espanha e no Reino Unido. O Francisco tem um MBA do INSEAD e é licenciado em Administração de Empresas pela Universidade Católica. Depois, mais à direita, Rui Paiva, Presidente Executivo e fundador da Wido Technologies, empresa que foi fundada em 2001 e acumula um conjunto de funções de administração noutras empresas do grupo Sonaicom, nomeadamente da Main Road, da Safety e da BizDirect. Antes de estar na Wido, esteve num conjunto de outras empresas, nomeadamente na HP, na Vodafone e na Ótimos. O Rui é licenciado em Matemáticas Aplicadas e tem uma pós-graduação em Administração de Empresas pela Universidade Nova. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Vou começar então por fazer aqui uma pergunta a cada um e depois vamos iniciar aqui a discussão. Alcino, começava por si. A PT Inovação, pelo que me estava a dizer há pouco, está no Brasil desde 2001. Hoje tem umas 200 de profissionais por lá. A primeira pergunta que tenho para si é isto de gerir profissionais de inovação, profissionais da R&D, já é difícil no nosso próprio país. Fazendo a uns milhares de quilómetros de distância é ainda mais difícil? É assim tão diferente gerir profissionais da R&D de um e do outro lado do Atlântico? É bastante diferente, até porque as características culturais e do país são diferentes. Eu fazia só aqui um pequeno preâmbulo e estou um pouco em desacordo com a apresentação do João, quando ele dizia que na base da pirâmide havia superávit. Há disponibilidade, existem recursos, mas também existe alguma dificuldade em selecionar recursos adequados. Eu, para não me enganar, vou dar aqui alguns números de um estudo da IDC deste ano, que diz que o setor TI no Brasil vai crescer 10% a 12%, o setor telecom 8%, isto gerará um número de vagas disponível na ordem de 6,8%, ou um acréscimo de 6,8%. Até 2013 serão criadas 2.700 novas empresas que gerarão 1 milhão de oportunidades.
Por outro lado, a Fundação Getúlio Vargas também diz que existem hoje disponíveis 92 mil vagas e haverá um déficit de... Estou a falar destes setores, obviamente, das TIC e telecomunicações, e haverá um déficit de 800 mil vagas até 2014. Qual é que é? Isto até parece que é um mar de oportunidades, mas, de facto, para criar e para popular todas estas novas empresas, são necessários recursos. E o que é relevante é que há um déficit formativo no Brasil, porque, comparando, por exemplo, com a OCDE, onde 30% da população entre os 18 e os 24 anos frequenta ensino superior, apenas 13% dos brasileiros o faz. Mais 25% dos brasileiros que ingressam no ensino superior desiste por motivos financeiros. Portanto, de facto, há dificuldades em encontrar pessoas. Portanto, estou a falar do modo geral de recursos nestas áreas, obviamente é desde a base até ao topo da pirâmide também que é necessário. Por tudo isto, por todo este mercado aquecido, como se diz também no Brasil, gera uma movimentação, uma mobilidade das pessoas muito grande. No setor em que eu trabalho e, portanto, em que há um foco muito grande no R&D, é necessário paciência e persistência, mas aí concordo com o que diz o João, que as pessoas têm muita pressa de atingir determinadas posições, de conseguir determinados objetivos, e, portanto, a lealdade é muito diferente e muito baixa comparada com aquela que estamos habituados em Portugal. Eu também, em Portugal, estou habituado, estou a lidar com a sede da empresa que está em Aveiro, portanto é uma coisa diferente de estar em Lisboa, onde também o mercado é mais movimentado, mas de qualquer forma há uma lealdade dos colaboradores perante a empresa muito mais baixa. Há também outros fatores que eu acrescentava já agora, que eu tenho a palavra. Força. Há um aspecto muito negativo, apesar do regime laboral ser bastante liberal, portanto, é muito fácil despedir pessoas e, portanto, basta chegar lá no dia e dizer que se vai embora. Portanto, não tenho tido, até hoje, nunca tive problemas nenhuns laborais e fazemos isto diariamente. No entanto, há regras institucionalizadas, nomeadamente, e posso dar o exemplo deste ano. Eu este ano tive que aumentar todos os colaboradores em 7,5%, que é o chamado dissídio, que os sindicatos negociam com as empresas e não podemos recusar. Portanto, o aumento é um aumento institucional e, portanto, não há nada a fazer. E, portanto, são estes aspectos, quer dizer, respondendo concretamente à sua pergunta, portanto, é neste quadro que ainda se torna mais difícil lidar com estes recursos, cativá-los, mantê-los e dar-lhes uma perspectiva de médio e longo prazo na empresa para atingir os objetivos obviamente, que eles estão à espera. Muito bem. Muito bem. Francisco, o João falou aqui num tema sempre relevante quando estamos a falar de pessoas, que é motivação e retenção. Tanto quanto sei, gera tantas pessoas em Portugal como gera no Brasil, cerca de 300 em cada lado. Na banca de investimentos, estas questões de motivação e retenção são sempre questões particularmente acesas. Há uma diferença grande aí entre Portugal e Brasil? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco a partilhar também a minha experiência. Enfim, recuando um pouco, eu acompanho e faço negócios no Brasil, sempre ligado ao Banco Espírito Santo, desde 96, não é? E naturalmente que o próprio Brasil também mudou muito de lá para cá, não é? Portanto, e revejo-me em muito do que é a nossa experiência, em muito do que foram os comentários feitos pelo João, não é? Respondendo concretamente à sua pergunta da motivação e da retenção. Pronto, de facto, o tema do dinheiro no Brasil é de facto muito mais importante do que, ou pelo menos em relação aos outros lugares onde nós desenvolvemos as nossas atividades,
tem uma expressão e um peso bastante maior, o que faz com que esse seja o principal fator que nós percebemos de motivação das pessoas, que resulta, penso eu, exatamente dos pontos que ilustrou, de ser uma sociedade nova, não há dinheiro antigo, as pessoas têm pressa em conseguir tudo rapidamente. Também do facto de, como o Alcino estava a comentar, de não haver, na verdade, não há segurança no trabalho, não é? Apesar de haver muita burocracia e muitas regras, portanto, uma pessoa chega um dia, está indisposto com o empregado e a pessoa, de facto, tem que se ir embora. E, além disso, tem esses aspectos complementares da segurança social pública ser pouco credível e depois de haver uma série de outros custos que nas sociedades ocidentais, a saúde, a educação, etc., segurança, como foi frisado, custos que normalmente recaem sobre o Estado e que ali as pessoas sentem que têm que assegurar e por isso têm mais preocupação com isso, não é? Portanto, nós atualmente no BES Investimento temos ao todo cerca de 900 pessoas. Enfim, os seus números estão um pouco inflacionados. Nós temos cerca de 200 e poucos em Portugal e também cerca de 200 no Brasil, não é? Portanto, como eu estava a dizer, no fundo as pessoas no Brasil dão mais peso ao dinheiro. Se calhar também nós sentimos muito uma coisa que eu penso que aqui também, no caso da PT, deve ser igual, que é, nós em Portugal, no nosso setor, somos um empregador de referência, não é? Portanto, as pessoas gostam de trabalhar connosco, não digo todas, mas há uma grande estabilidade, há uma grande ligação à instituição e por isso, como digo, a minha definição é que somos um empregador de referência. No Brasil somos só mais num mercado muito mais concorrido, em que há bancos brasileiros muito grandes, muito maiores do que nós, mesmo na sua visão consolidada, muito maiores do que é o próprio Banco Espírito Santo, para além de que no nosso setor específico de banca de investimento, todos os grandes bancos estrangeiros estão presentes com muita força e com escritórios grandes, muitas vezes maiores do que os nossos, que é uma realidade que também não acontece em Portugal, não é? Aqui em Portugal, quem quiser trabalhar na Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, o que seja, tipicamente não há lugares em Portugal, ou se há um do representante, não é? E, portanto, no Brasil, de facto, estamos em mais concorrência. Como é que nós procuramos superar isso, tendo em conta que enfim, competimos no mesmo mercado e dificilmente conseguimos pagar mais dinheiro do que os outros, não é? Pronto, temos, para já, também seguimos uma prática, enfim, também demorámos um pouco a aprender isso, mas um dos aspectos que o João enunciou, que foi, pronto, nós tivemos que chegar à conclusão que tínhamos que ter um modelo de remuneração para o Brasil diferente do que temos para o resto da organização, não é? Pronto, isso é bom para motivar e reter as pessoas no Brasil. De facto, elas lá recebem mais salário fixo e têm um programa de remuneração variável mais agressivo. Tem um problema que para nós é um desafio e que imagino que para as outras organizações que estejam nas mesmas circunstâncias também o será, que é que, pronto, isso depois sabe-se no resto da organização e, portanto, a alegria dos brasileiros é o desconforto enfim, devo dizer sobretudo dos portugueses, mas de um modo geral, hoje em dia, sim, só, pronto, fazendo aqui uma interrupção, só para vos dar assim uma ideia do que é a nossa estrutura salarial. Nós hoje, as pessoas em Portugal, no Brasil, custam-nos mais ou menos, em termos fixos, para funções equivalentes, produção equivalente, custam-nos o dobro do que custam em Portugal, só de custo fixo. E se pusermos o custo variável, facilmente custa o triplo. Atualmente custam-nos mais do que em Nova Iorque, até mais do que em Londres, não é? E realmente, pronto, isso resulta também, de facto, deste fenómeno aqui de maior crescimento e maior concorrência pelos recursos no Brasil. Mas, como estava a dizer, como não é
portanto, adaptarmos a nossa política. Enfim, temos dentro da parte do dinheiro também, enfim, adaptando-nos, até antecipámos um pouco o mercado no Brasil em relação a isso, no sentido de gradualmente começar a diferir uma parte mais significativa da remuneração variável que pagamos às pessoas, porque de facto, quer dizer, nós pagamos os bónus agora nesta altura e as pessoas, 2 dias depois de pagarmos o bónus, chegávamos a ter um turnover de entre 5% e 10% ao ano, nesta altura do ano, não é? Enfim, agora temos um pouco menos com este efeito da política de diferimento também, não é? Começámos também nos níveis mais séniores, como forma de motivação adicional, que penso que não estava ali coberto na sua apresentação, mas que da nossa experiência achamos que é importante, que é, enfim, não só delegámos muito poder na equipa local, no sentido de os motivar mais e eles sentirem que não têm que vir aqui perguntar tudo o que a seguir vão fazer, mas também, em alguns níveis mais séniores, temos procurado envolver mais as pessoas na gestão da organização como um todo. Então, pronto, nós temos 2 níveis de organização de topo, que no total das nossas 900 pessoas, desses 2 níveis, isso inclui um total de, hoje em dia, um pouco menos de 49 pessoas. E desses 49 tem 5 ou 6 que são da nossa estrutura brasileira, que ainda é menos do que é a proporção dos brasileiros no total da nossa população, mas é uma coisa com tendência para crescer. Muito bem. Muito obrigado. Rui, o Edu foi para o Brasil em 2001, foi o primeiro país fora de Portugal para onde foram. Aqui na audiência temos um conjunto também de empresas que um dia ambicionariam ser um Edu Technologies e ter 80% do volume de negócios já feito fora e ser já uma empresa reconhecida como vocês são hoje, 11 anos passados. Nestes 11 anos, para além do Brasil, foste por uma série de outros países. Certamente que hoje tens uma lista de best practices do que fazer e do que não fazer. Se te recordares a 2001, e em 2001 o Brasil não era igual ao que era hoje, mas o que é que fizeste bem e o que é que farias de modo diferente? Antes de mais, bom dia a todos. Para dar contexto, nós fomos para o Brasil a 4,1 reais pelo euro, e agora está a 2,3 em dólares. Portanto, estou a ver, basicamente, a estrutura de custos disparou. Portanto, nós, na altura, toda a gente pensava em ter sempre estruturas back-office no Brasil porque eram muito mais competitivas. Agora é ao contrário, as estruturas de back-office em Portugal porque são muito mais competitivas. Essa é uma razão, portanto, aumentou imenso. Depois, isto que o Alcino disse é muito importante. Esta história do dissídio é contínuo. Portanto, nós estamos lá desde 2001, todos os anos, os sindicatos definem qual é o valor e, portanto, nós estamos a aumentar mais ou menos 6, 7% todos os anos, compulsivo. É obrigatório, por lei, nós aumentarmos as pessoas. Acima disto vem o aumento de desempenho. Portanto, o dissídio é base 0, ou seja, a pessoa mais incompetente leva 7, o mais competente leva 7, é igual para todos, e sobre isto há o desempenho. Portanto, estamos a falar qualquer coisa que em 10 anos as estruturas de custos são incomportáveis. A pergunta que eu faço muitas vezes aos próprios brasileiros é como é que fazem isto. Bem, existem muitos formatos, desde despedir, contratar novamente, desde as pessoas, normalmente quando chegam a um nível da carreira, deixam de ser empregados da empresa, eles próprios são uma empresa e a empresa contrata-os. É um conceito muito comum no Brasil, de modo a que os custos todos deixam bastante. Mas, na verdade, estamos a falar do mercado, do ponto de vista salarial, muito caro para nós. E para ter uma ideia, como dizia o Paulo, nós estamos em 15 países, portanto nós temos empresas em 15 países, temos empregados em 15 países e a pessoa mais bem remunerada é a pessoa que é responsável pelo Brasil. Portanto,
Para ter uma ideia, na verdade, é um custo muito grande. Eu não concordo com algumas coisas que disseram, eu sou totalmente em desacordo que exista uma estrutura específica remunerativa para o Brasil, isso acho que não tem algum sentido. Acho que tem sentido, obviamente, que a base é a base que o país diz, portanto, o custo da base tem que ser diferente por cada país. A estrutura variável, essa sim tem que ser adequada para todos os países. Isto é uma coisa muito engraçada porque é muito brasileiro. Os brasileiros, em vários sítios, dizem sempre para nós tem que ser diferente. É muito engraçado porque eu trabalhei também em multinacionais e as multinacionais não fazem isso. As americanas, sobretudo, não fazem uma coisa específica para o país. Sim, a base de partida ela é diferente porque o custo de cada um dos países é diferente. Até porque estas grandes multinacionais, quando fazem a rotação dos quadros, depois não podiam fazer as rotações desses quadros, portanto essa coisa não funciona bastante assim. Portanto, o que nós fizemos, e aprendemos bastante isso, e isso adveio de trabalharmos também em muitas empresas, nós definimos sim uma estrutura organizacional que tem definida tipicamente 3 níveis. Esses níveis são os salários base, e eles estão adaptados a cada estrutura de custos de cada país. Adicionalmente a isso existe uma estrutura variável que é igual para toda a gente, que incide sobre a base, e portanto logo aí está a diferença. E depois sim, existe uma coisa que nós aprendemos com o tempo, que é um incentivo de longo prazo. Portanto, basicamente qualquer coisa como as pessoas ganham o prémio este ano, mas recebem 3 anos depois. E isso fez com que as pessoas realmente fossem retendo, porque o valor é muito significativo e a pessoa, como recebe 3 anos depois e já tem o direito, mas ainda não o recebeu, isto mudou um bocadinho o esquema. A coisa que para mim é de realçar é que nós, portugueses e sobretudo com brasileiros, achamos que existe uma similitude, mas na verdade, e estamos a falar normalmente mid-management para cima, não tem nada a ver no sentido cultural da função. Eles são muito mais preparados numa lógica americana, estudam muito em universidades americanas e, portanto, o racional de gestão não tem nada a ver com o europeu, tem a ver com o americano e, portanto, é muito à base dos famosos performance indicators, atingir os resultados. Portanto, é muito uma lógica americana. Portanto, nós, se formos para lá, numa perspectiva de gerir uma empresa brasileira, como gerirmos uma empresa europeia, realmente não funciona. O que nós fizemos no nosso caso sempre foi, e porque sempre quisemos ser globais, foi usar os padrões americanos desde o dia zero e, portanto, nós fazemos para todo o mundo, inclusivamente para Portugal, uma estrutura de gestão muito americana. E, portanto, nunca sentimos essa diferença. E é verdade que sim, por acaso nunca tinha visto esse conceito e gostei imenso de ver que é a pressa de chegar por ter parado durante muito tempo. É verdade, existe uma pressão muito grande de chegar aos locais e o que nós fizemos foi dar um empowerment ao contrário, que no nosso caso o Brasil é responsável por todo o negócio na América Latina e, portanto, quem é responsável do escritório no Brasil é responsável também no escritório no Chile, no Panamá e no México. E sim, fazem-no muito bem e tem sido um sucesso grande. Muito bem, muito obrigado, Rui. Eu vou pedir à Regi que possa pôr o slide. Ora, aí está. Das 5 estratégias que o João tinha mencionado, até porque já houve aqui alguma discordância sobre alguns destes pontos, João. Não sei se você quer comentar algumas destas coisas aqui, nomeadamente a base da pirâmide, a questão da diferenciação, porque esta coisa, o Brasil é diferente, mas muitas vezes nós depois vamos à Índia e os indianos dizem, mas nós somos diferentes. E depois a seguir vamos à China e eles dizem, mas nós somos diferentes. O que é que lhe apetece comentar sobre o que foi dito aqui? Eu acho que tivemos aqui comentários interessantes, não é? Mas antes de mais nada, aquilo que lá está, não é? É assim. Sim. Portanto, sem julgamento de valor, é o que está lá. E o propósito todo de cada um de nós deve ser pensar como que, no nosso caso específico, nos ajustamos melhor a isso, não é?
a questão primeira ali de alinhar os programas de remuneração e retenção com a estratégia para lá. Não é? E todas essas são estratégias que podem ajudar, não é? E vão se aplicar a casos diferentes. Aqui tivemos um Banco Espírito Santo dizendo que fez isso, e com sucesso, e temos um IDU dizendo que nem pensar. Não é? Portanto, e funciona para um e funciona para outro. Não é? Acho que é importante conhecer a razão, conhecer a motivação, conhecer o que está por trás daquilo, e aí procurar lidar com isso da melhor maneira. Não é? Achei muito interessante e vou incorporar aos meus pontos a questão da motivação, do ganho ainda extra de motivação de trazer os contribuidores locais, na medida do possível, a participarem também da gestão da organização como um todo, que sem dúvida é um ponto muito importante. A questão do nível de entrada, de fato, na nossa visão e na nossa medição, ainda há um superávit, mas como os números citados demonstram, esse superávit vai sim rapidamente desaparecer. Não é? Essa projeção para daqui 2 anos, ela de fato é incontestável. E a forma de lidar com isso certamente vai ser uma combinação, outra vez, de desenvolvimento interno e, francamente, em algum momento, importação de gente. Né? Muito bem. Deixa-me só Força. comentar uma coisa, que é... nós estamos aqui a representar 3 empresas que são muito significativas em Portugal. A PT, o BES e a SONAI. E eu diria que em Portugal sempre foi, hoje em dia ainda mais será, trabalhar nestas 3 empresas é o desígnio de muitas pessoas. Portanto, elas são referência. Como no Brasil, existem 3 empresas like, com outros nomes, que todas as pessoas querem trabalhar. O problema também é, quando nós chegamos lá, estas empresas são absolutamente zero. E estamos a falar das maiores empresas. Portanto, trabalhar para nós lá não é assim um desígnio das pessoas. Portanto, esse é um grande problema. Também não é um problema connosco no Brasil, é um problema connosco em qualquer um dos países, não é? É sempre difícil nós sentirmos que somos uma empresa de desígnio e quando chegamos do lado de lá, como é que conseguimos motivar as pessoas a trabalharem para nós na continuidade? E isso é um grande problema. É no Brasil, é nos Estados Unidos, na Austrália, é sempre muito, muito complicado fazer isso. Por isso mesmo existem estratégias de crescimento que não são só orgânicas, são também por aquisição, porque é a forma de ter pelo menos um valor mínimo. Por isso eu acho, e nisso estava a dizer, que é importante definir uma coisa supra, que é uma cultura de empresa. Acho que isso é que nos ainda pode ajudar muita gente a explicar isso. Mas o que nós, no nosso caso, tentamos fazer sempre foi não ter nada específico para ninguém, mas trabalhar muito numa coisa que é uma cultura supra. Portanto, não há a cultura do Brasil, não há a cultura de Portugal, não há a cultura de nada, há uma cultura de empresa. Portanto, tivemos de trabalhar muito isso, definir tudo isso muito bem. E essa sim permite que as pessoas, ao trabalharem nesta empresa, sintam que ela tem uma regra, tem um método e que as pessoas podem fluir. Por exemplo, no nosso caso, qualquer pessoa pode mudar para qualquer país, porque os padrões estão definidos. A única coisa que vai ter é uma estrutura, no fundo, de remuneração de acordo com a política ou com a grelha salarial do país, mas as condições de trabalho, as normas, as regras, é exatamente tudo igual. Este exemplo que estavam a falar, que é muito importante, que é as pessoas que estão num país que não a sede sentirem-se parte da empresa para estar em continuidade. Eu dou-vos um exemplo muito meu. Eu trabalhei durante 3 anos na Hewlett Packard, que gostei, amei trabalhar lá, foi giríssimo trabalhar lá, mas no final de 3 anos eu despedi-me, porque 3 anos depois estava um bocadinho cansado de trabalhar numa empresa fantástica, mas a fazer coisas que eu não sabia muito bem porque é que tinham sido essas coisas definidas para fazer. Eu lembro-me, dizia muitas vezes que era
recebíamos de manhã um e-mail e dizia assim, vocês hoje, agora a estratégia é vender feijões. E nós preparámos para fazer feijões, aquilo era fantástico, durante o ano nós vendíamos imensos feijões, já éramos os maiores. E depois um dia chegámos lá, abrimos o mail e dizia assim, olha, mas não é feijões, é caricas, agora é caricas. Estamos de caricas, tudo bem, tu já... Passado uns meses abrimos o mail e agora já não é feijões, não é caricas, é qualquer coisa. E o problema era, porquê? Até fazemos isso, mas porquê que fazemos isso? E isso foi um learning que também tentámos fazer, era não vamos cair neste erro para que as pessoas que estão na ponta, que é mais difícil realmente manter e reter, se sintam parte do todo. E, portanto, nós criámos políticas que permitem não só realmente às pessoas estarem num board que faz isso tudo, mas que as pessoas em continuidade, em longos processos transversais, consigam partir de cada uma das bases atómicas para gerir o todo e fazerem participação do todo. Isso é muito, muito importante para empresas que começam nos países e que são pequenas, é fundamental fazê-lo. Rui, Alcide, deixa-me pegar aqui neste tema do Rui e pegá-lo num ângulo diferente. Há exemplos de outros países onde grandes empresas, género PT, quando vão para outra geografia, levam um ecossistema atrás de empresas desse país. Faz sentido para uma Portugal Telecom, ao estar no Brasil estes anos, ter um ecossistema de empresas portuguesas à volta que ajuda a transportar para lá, visto que alguns dos nossos associados aqui na APDC são precisamente empresas de mais pequena dimensão, com maior dificuldade em entrar num grande país como o Brasil? Faz sentido e a Portugal Telecom tem-no feito, quer individualmente, a própria empresa Portugal Telecom como operador, quer através da própria PT Inovação também, que temos o nosso conjunto de empresas que trabalham connosco e que as levamos para fora. Mas eu dizia, só complementando ali aquela questão do Rui, da menos relevância destas empresas que representamos no Brasil. Há um fator muito querido aos brasileiros, que é a internacionalização. Portanto, o aspecto de experiência internacional, nomeadamente europeia, é um fator atrativo. E, portanto, o que as empresas portuguesas podem oferecer, de facto, é esse atrativo. É a possibilidade de, um dia, poderem trabalhar em projetos nas empresas aqui em Portugal, ou, no caso das empresas que tenham representações noutros países, também fazê-lo nesses países. E, portanto, nós fazemos na PT Inovação, fazemos muito isso, trocamos pessoas entre o Brasil e Portugal, e algumas delas colocamos-nas em projetos noutros países, em projetos internacionais. E esse é um dos fatores atrativos que acho que nós, como portugueses, podemos oferecer ao Brasil e acho que devia ser explorado. Mas, voltando à questão, de facto faz todo o sentido ter este ecossistema e criar um ecossistema mesmo a sério, quer dizer, sem medo, sem vergonha nenhuma, de um conjunto de empresas que vão com as grandes empresas para fora. As empresas espanholas, por exemplo, a Telefónica, que é uma empresa que eu acompanho melhor, faz isso sem qualquer despudor, não tem qualquer problema em dizer, ok, mas eu venho para aqui, vou tomar conta deste negócio, mas agora vem esta empresa, esta e esta comigo, porque são as que me prestam este serviço em Espanha, onde seja, e eu tenho confiança nelas. Acho que não há problema nenhum nisso e acho que todas as grandes empresas portuguesas o deviam assumir sem qualquer problema. Francisco, os clientes que serve no Brasil devem ter determinadas estratégias de entrada e de ataque ao mercado. Portanto, agora vendo do lado dos seus clientes, vê coisas diferentes no Brasil que vê noutras geografias, de que modo é que acompanha também as empresas portuguesas a fazer essas entradas? E também, se calhar, mais um comentário final a este ponto. Sobre esse tema dos clientes e das empresas portuguesas, especificamente, enfim, nós, como temos negócios não só em Portugal, no fundo, tentamos nos posicionar no Brasil, naturalmente, focar apenas o mercado das empresas portuguesas era demasiado estreito, por isso trabalhamos muito com as empresas dos outros países, onde, por sua vez, também temos presença internacional mais relevante. Não é?
enfim, o que nos tem dado mais negócio em concreto é a Espanha e, ultimamente, também bastantes oportunidades ligadas ao México, onde nós abrimos um escritório. Mas pegando no caso específico das empresas portuguesas, e mais uma vez um bom ensinamento que eu acho que aqui na sua apresentação estava e que convém não esquecer, e que nós próprios também sofremos dele quando iniciámos a nossa internacionalização no Brasil, é não nos esquecermos o Brasil, sendo uma economia considerada emergente, em desenvolvimento, já é uma economia enorme, um mercado muito grande, em que na maior parte dos setores as empresas que já estão estabelecidas já têm elas próprias muita dimensão e por isso é difícil chegar e achar que se consegue concorrer com muitas limitações de capital, e que é o caso de muitas das empresas portuguesas, a não ser que se tenha um argumento de diferenciação muito forte, não é? Eu dou o nosso próprio exemplo, que eu quando fui viver para o Brasil, na altura fui trabalhar como administrador num banco, na altura um banco comercial que o Banco Espírito Santo tinha acabado de comprar em associação com um grupo brasileiro e com o Crédit Agricole, que é um parceiro de longa data do Banco Espírito Santo, que era o Banco Boa Vista Interatlântico. Nós comprámos o banco, este grupo de acionistas comprou o banco em 97 e tivemos, num esforço desesperado de 97 a 2000, a reestruturá-lo, a investi-lo, para chegar em 2000 à conclusão de que, enfim, na verdade, que teríamos tido a obrigação de chegar a essa conclusão antes mesmo de investir, mas infelizmente não chegámos, que era que o banco que nós comprámos não tinha escala e era muito difícil vir a tê-la, não é? E que nós próprios não tínhamos capacidade de geração de capital para estar no negócio de banca comercial no Brasil, a não ser com uma estratégia de nicho muito específica. E, de facto, acabámos por tomar a melhor decisão que podíamos ter tomado, que foi vender incorporar o nosso banco num dos maiores bancos brasileiros, o Bradesco, e, através das ações que recebemos, recuperámos, nos primeiros anos recuperámos o dinheiro que tínhamos perdido e acabámos por multiplicar por várias vezes. Eu trabalho já há 20 anos no Grupo Espírito Santo e que eu conheço é de longe o melhor negócio que alguma vez fizemos, apesar daquilo ter começado da forma mais desastrada possível. E, pelo caminho, arranjámos uma forma de posicionamento no mercado adequada à nossa dimensão e às nossas competências, que foi, então, antes de vender o banco comercial, separámos o banco de investimento, que ficou, primeiro ele estava incorporado dentro do Boa Vista, e separámo-lo em 2000 antes de fazer a venda do banco ao Bradesco e mantivemos-o de lá para cá, e sempre com uma presença crescente e um peso crescente nas nossas receitas e resultados. Portanto, este ensinamento para as empresas, antes de irem, pensarem bem o que é que vão fazer, o que é que têm para acrescentar e perceberem que, avaliarem bem os mercados em que vão entrar e qual é o nível de concorrência que já existe, eu acho que é bastante importante. Em relação a alguns dos pontos que se falaram, que eu acho que também valia a pena dar aqui a nossa, na verdade, nossa como organização, mas a minha também muito pessoal, não é? Neste tema que está aqui mesmo à frente no slide, do tema da cuidadosa escolha de candidatos, não é? Pronto, e fazendo aqui um pouco de propaganda, não especificamente à Egon Zehnder, mas ao Executive Search em geral, e mais uma vez fazendo o paralelo aqui não é entre Portugal e o Brasil, mas entre Portugal e a maior parte dos mercados internacionais onde atuamos. Portugal é um meio muito pequeno, toda a gente conhece toda a gente, então é muito fácil, não quer dizer que não nos enganemos, mas é mais fácil fazer recrutamento só no meio dos conhecidos e amigos. No Brasil é um mercado muito maior e, portanto, eu acho que a importância de trabalhar, e de facto nós hoje, apesar de também no início termos feito os nossos erros, acho que aprendemos rápido, mas trabalhamos muito
sobretudo para níveis médios altos, praticamente só fazemos recrutamento com o apoio de empresas de executive search para, enfim, não digo eliminar os erros, porque isso tem sido impossível, mas pelo menos minimizá-los. Também outro aspecto que se cruza com o que já foi aqui comentado e que eu também dou a nossa experiência e que me parece relevante, que é, em relação à disponibilidade ou não de recursos na base da pirâmide. Eu acho que isso tem sido uma coisa que evoluiu bastante ao longo destes últimos, como eu disse, 16 anos que tenho feito lá negócios e gerido pessoas, que é, enfim, numa fase inicial, desde sempre, que havia muita concorrência no topo da pirâmide e de facto, poucos recursos para a quantidade de oportunidades ou para a procura existente. Isso, naturalmente, que se acelerou de 2004, 2005 para cá, não é? Mas um fenómeno que também se vem verificando é que essa escassez de recursos foi baixando e eu acho que isso, de facto, hoje existe já na base da pirâmide. Não é? E o que é que nós, por exemplo, temos estado a fazer para tentar uma coisa que não fazíamos e que temos começado a fazer nos últimos anos é, enfim, nós desde o início, enfim, no arranque tínhamos mais ou menos 80 pessoas, tínhamos 7 ou 8 portugueses, mas todos no nível de topo da pirâmide. E ultimamente começámos, no fundo, a expatriar pessoas de níveis mais baixos, técnicos, analistas. Por um lado, porque há muito recurso de qualidade em Portugal e depois também um tema, naturalmente, de custo, que na verdade sai mais barato. E finalmente um último ponto, só para terminar aqui as minhas observações, que é, bom, eu frisei muito que, e como todos, que a remuneração é alta e que os custos salariais são altos, mas o custo de vida no Brasil também está uma loucura, não é? E, portanto, é preciso, às vezes, não... Para as próprias pessoas que pensam em ir e para as empresas, quando fazem a expatriação, perder um pouco a referência do que é que são os custos noutros lugares, porque, de facto, o custo de vida, ganhar lá o dobro, na verdade, quer dizer praticamente ganhar o mesmo do que se ganha aqui em Portugal. E, de facto, como estavam aqui a ilustrar com esse tema do dissídio, dou aqui o meu infortúnio mais em direto, que é que o dissídio dos bancários tem sido ainda mais alto, porque há a ideia de que os bancos ganham muito dinheiro e, por isso, não sei, no ano passado também levámos com 9%. Isto é, eu acho que a inflação real no Brasil é muito superior, eu diria, acima de 2 dígitos, está nos 2 dígitos, é superior à inflação de estatística. Pronto, as pessoas dizem, é que vocês e tal, vocês só conhecem a realidade dos grandes centros, São Paulo e Rio, mas se for para o interior e tal, os preços não são tão altos e não subiram tanto, mas enfim, tenho a percepção que a inflação real está superior à estatística oficial, que está nos 5% ou 6%. Não é? Muito bem, Francisco, muito obrigado. Ainda temos tempo para duas ou três perguntas da audiência. Eu acho que temos microfones, não temos? Temos microfones. Duas, três perguntas da audiência que eu tomava em conjunto e depois passava a palavra aqui aos nossos convidados. Ninguém quer fazer perguntas. Toda a gente quer ir trabalhar. A grande diferença entre Brasil e Portugal é esta. Nesta altura estava toda a gente a perguntar coisas. Não há uma única pergunta. Pedro, agora sou eu que te mando a bola para o teu lado. Para compensar aquilo da semana passada. Aos nossos 3 convidados portugueses, é em que medida é que as vossas empresas, grandes empresas portuguesas ou representantes de grandes grupos portugueses, podem ajudar nesta matéria que estamos aqui a tratar, mas em termos mais gerais, podem ajudar o processo de internacionalização de empresas portuguesas mais pequenas que, obviamente, não têm a facilidade de resistir e passar por todas as dificuldades que vocês já enfrentaram no mercado.
se fazem isso ativamente, se nos podem dar alguns exemplos que nos animem a olhar para isso. Vamos então ver se com este incentivo há mais uma pergunta. Não, temos uma ali atrás. Sim, bom dia, o meu nome é Pedro Moraes Leitão, sou da PDC. A pergunta anterior é um pouco mais da abordagem empresarial. Eu fazia a pergunta pessoal, a experiência de vida pessoal dos três no Brasil. Como é que foi a vida das famílias, a experiência de transferir crianças para escolas no Brasil e depois fazê-las voltar ou não? Em que medida é que isso foi bom para as vossas vidas pessoais ou não? Essa é a pergunta. Bem, muito obrigado. Há uma terceira pergunta? Se não, não, então ficamos por aqui. Força, não sei se quem quer. Força. Sim. Relativamente à primeira pergunta, a PT Inovação tem, e eu tenho feito isso ativamente, tenho colocado sempre a nossa experiência e as nossas instalações, não só no Brasil, mas nos outros locais onde estamos, para propiciar contactos, o que quer que seja, a quem me pede. Não faço de forma, não coloco uma anúncio no jornal, mas no meu relacionamento com empresas portuguesas sempre coloco isso à disposição. Obviamente que o estar lá, ter lá uma estrutura, tem um custo, mas o maior custo é o custo da aprendizagem. É, ao longo destes anos todos, corrigir algumas falhas ou alguns caminhos menos bons que se trilharam no início, e é esse ensinamento que a gente tem mais para dar, para além dos contactos. Relativamente à segunda pergunta, do aspecto pessoal, eu tive uma experiência muito boa. Eu tinha um filho na altura com 6 anos, quando foi para lá. Portanto, na noite antes de sairmos daqui, chorou, que nunca mais voltava a ver os amigos, que o mundo dele ia mudar, etc, etc. Mas, de facto, foi uma experiência muito boa. Portanto, no primeiro dia na escola foi muito bem recebido. E pronto, as coisas correram bem, nem sempre corre bem para todos, obviamente, mas do ponto de vista de acolhimento, só pelo facto de falarem mais ou menos a mesma língua, não é? E depois as crianças têm uma facilidade incrível de apanhar o sotaque, e tenho uma história com ele que se passou, a professora de português pediu, passado 2 anos, pediu umas fotografias de bebê para fazer lá um trabalho. E ele disse que não tinha fotografias de bebê. Ela muito preocupada, mas não tens fotografias de bebê? Porque deixei as fotografias em Portugal. Mas tu és português. Portanto, ele rapidamente apanhou o sotaque brasileiro, integrou-se. Portanto, fazia aquelas... Lá há muito o costume das festas, quase todos os finais de semana, os fins de semana, ou até durante a semana, há a festa de um colega ou de um amigo, não sei o quê. E, portanto, há uma vida... Portanto, estava em São Paulo também, uma cidade bastante cosmopolita, e foi tudo bastante fácil deste ponto de vista. O que é realmente que era um pouco mais assustador, penso que nesta altura, passados estes anos, já não é tanto, é a questão da segurança. Isso era realmente assustador, que vive-se um clima de medo, e portanto eu não tive, felizmente, nunca nenhum problema, mas colegas meus, mesmo colaboradores da empresa, tiveram problemas muito sérios, e, portanto, era uma coisa que estava presente no dia-a-dia e que as pessoas sentem isso. Portanto, eu, quando cheguei cá a Portugal, no regresso, assim que parava num semáforo, para já não parava nas passadeiras, foi um péssimo hábito que eu tinha lá e que custou-me a readquirir o anterior. E assim que parava num semáforo, passava logo a olhar para o retrovisor, para todo o lado. Ainda hoje, quando dou conta, estou a fazer isso. Portanto, é algo que fica connosco. E, portanto, essa questão da segurança foi realmente o aspecto mais negativo que eu senti. Do ponto de vista pessoal, o resto correu tudo lindamente. Muito bem. Francisco? Bom, começando pela primeira pergunta, naturalmente que um dos nossos objetivos é precisamente ajudar os nossos clientes, incluindo os clientes portugueses, a entrar no Brasil, não é? E aí temos basicamente 2 tipos de atuações, não é?
No caso das médias grandes empresas, temos mesmo serviço de assessoria no apoio para encontrar oportunidades de investimento. Para empresas mais pequenas, isso acabamos por não ter escala para poder prestar isso como serviço organizado. Enfim, de maneira informal também damos algum apoio logístico e, em termos concretos, o que acabamos por dar mais apoio é no acesso ao crédito, enquanto as empresas não têm os seus próprios relacionamentos com a banca local, enfim, partindo do princípio que sejam bons riscos de crédito com os quais o banco trabalha cá em Portugal. Então, no fundo, nós disponibilizamos ou diretamente o crédito lá no Brasil ou facilitamos através de um acordo que temos com o Bradesco, que o Bradesco dá o crédito e, enfim, a relação bancária geral e, quando necessário, com garantia nossa, não é? Portanto, e nesse aspecto, enfim, temos apoiado muitas empresas que têm ido, umas maiores, outras mais pequenas, e mesmo nesta fase, empresas que estão em situação mais pressionada em Portugal, e nós mesmo assim estamos a conseguir criar condições para apoiar a sua internacionalização, no caso no Brasil. Portanto, em relação à questão da vida pessoal no Brasil, eu gostei muito de lá morar. Quando fui, já tinha 3 filhos pequenos e depois ainda me nasceu um quarto lá que é brasileiro, precisamente. No caso, como o banco que nós tínhamos comprado era no Rio, portanto a minha experiência de vida pessoal e familiar era mais no Rio, onde, enfim, apesar do tema da segurança, que é sempre a grande questão, era assim era o risco latente. Eu acho que no dia-a-dia não se sentia nenhum problema. Aquilo, no fundo, tem umas zonas da cidade em que se pode circular e outras que não pode, não é? Como em Lisboa. Enfim, em Lisboa é preciso procurar muito para encontrar uma onde não se possa mesmo. Ali, de facto, tem umas onde não se pode entrar, não é? Pronto, e pessoalmente, quer dizer, acabei por ter naturalmente os meus episódios de falta de segurança. Fui apanhado em 2 tiroteios, um no Rio, outro em São Paulo. E felizmente, que vá quase no mês em que me vim embora, fui assaltado no Rio de pistola no trânsito, e isso foi assim uma experiência inesquecível, não é? Mas felizmente já a minha família se tinha vindo embora, portanto já não deixou traumas a mais ninguém. Bem, Rui. Vou responder ao contrário. Vou começar por esta parte. Eu, ao contrário, fui carjacked em Lisboa, à porta de casa. Portanto, eu já fui ao Brasil mais de 200 vezes e nunca me aconteceu absolutamente nada. Zero. Mas acho que é tudo um bocadinho sugestionado, não é? Eu, por exemplo, eu viajo muito, nós temos escritórios em muitos sítios, eu vou a muitos países, mas lembro perfeitamente de ir a El Salvador e estar no hotel e dizer ao senhor que queria ir jantar em um restaurante, e ele perguntou-me logo, o senhor da segurança, lá da porta, disse: mas o senhor tem arma? Eu disse: não tenho arma. Sim, então não pode ir jantar fora. Sim, mas quem não tem arma, como é que faz? Pois, não janta fora, janta em casa. E então levaram-me num carro blindado para ir a um restaurante. Eu queria ir a um restaurante. Fui. Quando cheguei à porta do restaurante, o senhor da porta disse assim: podia-me dar a sua arma? Eu não tenho arma, senhor. E veio jantar fora. Portanto, estão a ver, estas coisas são todas gestionadas pelos sítios onde estamos. E eu até ir lá, não sabendo o episódio, não tinha ideia que a coisa era tão complicada. Era só dar volta de arma. Exatamente. Aliás, havia uma coisa engraçada no restaurante, tinha o bengaleiro e o armeiro. Portanto, estão a ver que acho. Acho que estes problemas acontecem da insegurança a qualquer lado. Acho que não necessariamente, e normalmente nos sítios onde nós nos movimentamos as coisas são tão assim, não é? Como aqui realmente em Lisboa, se formos para uns sítios mais estranhos, as coisas também são mais passíveis de acontecer. Portanto, não temos nada disso. A única coisa, eu nunca vivi no Brasil, eu já fui muitas vezes para o Brasil, mas tínhamos uns quantos colegas que foram para o Brasil. A única coisa, desculpem o machismo da coisa, mas todos os que nós mandamos para lá, todos se divorciaram. Todos, 100%. Portanto, não é uma coisa familiarmente muito produtiva.
antes pelo contrário. Mas não vejo nisso, acho que é muito positivo, as pessoas gostam imenso da experiência e não vejo nisso um problema. E também acho que realmente nos últimos 10 anos o tema da segurança é uma coisa que já não é tão tema. Aliás, toda a sociedade tem evoluído bastante e, portanto, isso não é muito tema. Sobre agora a parte importante, sobre a história de contribuirmos e apoiarmos ou não. Bem, nós fazemos isso muito ativamente, enquanto empresa. Em vários fóruns, em vários sítios, nós nos oferecemos para ajudar todas as empresas, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e por aí fora, ultrapassar aquela fase inicial que todos têm que fazer e que nós já fizemos. E, portanto, nós disponibilizamos ativamente a ajudar nisso. Aliás, a semana passada eu tive um dia inteiro com uma empresa portuguesa que está no Brasil, de biotecnologia, a explicar-lhes tudo o que temos. E não só explicamos tudo o que temos, como entregamos tudo o que temos. Okay? Portanto, todos os processos, metodologias, grelhas salariais, tudo o que nós já passamos, quem necessitar, venha ter connosco e nós, efetivamente, fazemos isso. E fazemos isso porque acho que devemos fazer e fazemos isso também porque também achamos que se fizermos isso, muitas vezes, cada vez mais, vamos aprendendo mais e fazendo melhor. E normalmente o que eu digo sempre a toda a gente é nós fazemos isso com uma contrapartida e a contrapartida é que tudo que melhorarem a partir disso partilhem connosco para nós podermos melhorar. Também é verdade que digo isto em todo lado e também é verdade que normalmente há sempre tipo uma empresa ou outra que nos pede então para nós falarmos, porque normalmente, e isto é uma coisa muito portuguesa, que é se nós oferecemos isto as pessoas pensam logo, é porque eles querem alguma coisa nossa. Não queremos nada de ninguém. Queremos efetivamente ajudar. Porquê? Porque para nós é muito importante que existam mais empresas portuguesas nesses países. Porque se existirem mais empresas portuguesas e que tenham sucesso, é mais fácil a quem nos compra ter uma visibilidade positiva sobre aquilo que fazemos. Infelizmente tem sido muito o Mourinho e o Ronaldo, o pessoal do futebol, mas não era muito bom que assim fosse. Era bom que fosse a parte empresarial. Portanto, isso é muito importante. Portanto, se quiserem, o meu e-mail é rui.paiva@widotechnologies.com. Estou disponível para tudo o que vocês quiserem. Muito bem, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela vossa participação enquanto audiência. Muito obrigado aqui aos nossos convidados. Muito obrigado ao João também pela magnífica apresentação. E até à próxima evento da APDC, que é dia 22 de março.